Olá pessoal, dando sequência à nossa aula de Eletrônica 2, estamos falando sobre transistores de efeito de campo, especificamente sobre o JFET, né, que é um transistor de junção de efeito de campo. Estamos vendo a sua análise CA. Na última aula vimos a polarização fixa e hoje veremos então a polarização do tipo autopolarização e a autopolarização com divisor de tensão. Rapidamente então falando sobre o JFET, ele recebe esse nome porque ele é composto por um canal. O JFET tipo N recebe esse nome porque o seu canal é composto por um material do tipo N. No lado desse canal, pessoal, é conectado um material do tipo P. Tá? Então, nesse material tipo P é conectado um terminal do gate, né, onde a gente aplica uma tensão negativa entre esse terminal gate, né, e a parte de baixo desse canal, que é o terminal S, né, e em cima fica o terminal D, que é o terminal do dreno e terminal de source. Então, aplicando uma tensão negativa entre esse canal e no terminal G e no terminal S, né, a tensão VGS, tá? Aplicando uma tensão negativa, eu faço com que essa polarização reversa nessa junção PN aqui, ela aumente, faço com que essa camada de depressão aumente, e eu consigo aumentar ou estreitar esse canal, tá? Fazendo com que mais ou menos corrente passe por esse canal. Tá? Então eu posso controlar a corrente através do campo elétrico aplicado em cima desse transistor. Por isso que o nome é transistor de efeito de campo. Com isso, pessoal, como essa junção PN aqui está sempre reversamente polarizada, a sua corrente de gate ela é sempre muito próxima de zero, tá? Na ordem de picoamperes, tá? Então uma corrente praticamente zero, tá? Então não entra corrente nesse terminal de gate, consequentemente toda a corrente que entra no canal no terminal D, ela sai no terminal S, tá? Então a corrente de dreno é igual à corrente de source, tá? Então esses aqui são os dois símbolos. Se eu tiver JFET canal N, a corrente, o símbolo está para dentro, e se for um JFET canal P, a setinha está para fora, tá? Nós vimos então nas últimas aulas que para fazer a análise CC nós usamos esse circuito aqui, onde, como eu já comentei, que não entra corrente no gate, então esse terminal aqui é como se ele estivesse desconectado, tá? Ele fica flutuando, que não tem conexão direta com o JFET. E a corrente de dreno que passa entre o terminal D e o S é dado pela equação de Shockley, que é essa equação aqui, onde I dSS é a corrente máxima, né? Corrente máxima que esse JFET consegue conduzir. Então ela é dada aqui no gráfico por esse ponto aqui, ó, quando eu tiver justamente zero de tensão de gate. Então quando eu tiver com zero de tensão de gate aqui, ó, nesse caso aqui, ó, eu vou ter a corrente máxima, que é o meu IDSS. Tá? E quando eu colocar uma tensão VGS aqui igual a VP, que é uma tensão negativa, tá? Quando eu colocar essa tensão VGS igual a VP, eu vou ter então zero de corrente. Então ela seria como se estivesse nesse ponto aqui do gráfico, tá? E a gente viu também que tinha uma curva assim que a gente chamava de locus, né? Que era para VGS igual a zero, seria esse ponto aqui, corresponde justamente ao VP, tá? Que na verdade é o módulo de VP, porque o VP é um valor negativo. Então o VP está nesse ponto aqui, ó, tá? Então nesse ponto aqui com VGS igual a zero, ele separa a região que a gente chama de região ativa, que é a direita desse gráfico aqui. Então, a região ativa, onde o JFET se comporta aproximadamente como uma fonte de corrente, porque essa inclinação aqui ela não é zero, né? Ela tem uma inclinação, sendo que essa inclinação aqui corresponde a essa resistência aqui que aparece lá no modelo CA, ok? E essa característica dessa curva aqui, pessoal, ela é como a gente já viu aqui pela equação do Shockley, ela é uma equação quadrática, só que fica muito difícil a gente trabalhar com uma equação quadrática. Então, o que a gente faz? A gente deriva a corrente IDQ em relação a VGS, tá? E transforma isso, pessoal, numa fonte linear, tá? Então, ela é a linearização dessa equação quadrática num ponto de operação, tá? Então, é como se a gente estivesse trabalhando com uma fonte linear, tá? Que é como se ela estivesse trabalhando em cima dessa curva aqui, ó. Desculpa, em cima dessa reta azul, tá? Então essa reta azul aqui, a inclinação dela corresponde a esse parâmetro GM, tá? Que corresponde a um ganho linear entre a entrada aqui da tensão VGS e a saída de corrente no dreno, tá? Então é uma aproximação num ponto de operação, que é o ponto de quiescente, que é obtido através da análise C, que vai me dar o meu ponto de operação, e em cima desse ponto de operação nós vamos ter uma parcela alternada que vai ser amplificada por esse ganho GM aqui do modelo CA. Tá? Então, resumão. Então, a equação de Shockley é essa aqui, ó. O ganho de transcondutância, que é esse GM, né, que é a inclinação dessa reta no ponto de operação, ela é dada por essa equação aqui. Então, jogando uma equação dentro da outra, eu consigo achar o ganho de transcondutância
que é o ganho GM, em função apenas da corrente de dreno quiescente, tá? Que isso aqui muitas vezes ajuda nós em alguns cálculos. Nós vamos usar essa equação nos cálculos, no exemplo que a gente vai fazer depois, beleza? Então vamos lá. Então o amplificador que nós vamos ver hoje é o amplificador JFET com autopolarização, tá? Então esse aqui é o circuito, aqui é o circuitinho completo com resistência de carga na saída e uma fonte não ideal, né? Que é formada por equivalente Thevenin da fonte, tá? Então tudo que está dentro desse tracejado azul aqui pertence à fonte, não pertence ao amplificador. Ao amplificador corresponde esta parte aqui, né? A carga não pertence ao amplificador. E esse fonte aqui é uma fonte de um sinal lá, pode ser um gerador de sinais, pode ser um sensor, e esse aqui seria a resistência do sensor ou a resistência da fonte, tá? Então, esse ponto aqui, por exemplo, a gente não tem acesso, tá? Só tem acesso à parte externa desse gerador de sinais aqui ou desse sensor, ok? Então, nós vamos fazer agora a análise CA deste amplificador, tá? Como a gente faz a análise? Primeiro, a gente vai curto-circuitar os capacitores, né? Os capacitores vão virar curto-circuitos e a fonte CC vai virar um curto com terra, tá? Então, pegando esse circuito aqui, ó, o que é o nosso objetivo agora? A gente já curto-circuitou os capacitores, já curto-circuitou a fonte, nós precisamos agora usar aquele modelo linear que a gente viu antes para fazer o cálculo da impedância de entrada, a impedância de saída e do ganho de tensão, tá? Então, a partir desse circuito aqui, ó, vamos trocar então o JFET por aquele modelo linear que a gente obteve na última aula, tá? Então vai ficar um circuito assim, ó. Aqui nós temos a fonte de sinal, o resistor da fonte de sinal, e aqui, pessoal, é o VI, tá? Que é a entrada no nosso amplificador. Aqui nós temos o RG, continua estando ali, e aqui nós temos agora o modelo CA do JFET, que é correspondido por essa parte aqui, ó, né? Nós temos o terminal do gate, terminal de source e terminal de dreno, que está aqui do lado de fora. Esse RD corresponde àquela fugazinha de corrente que a gente tem, né, entre dreno e source, que é dado por aquela inclinação lá da curva de ID por VDS, tá? Então tem uma resistênciazinha. Aqui nós temos o ganho de transcondutância. Aqui temos o VGS que entra aqui, ó. Agora ela é a tensão entre o gate e o source, entre esse ponto aqui, não é mais entre gate e terra, tá? E daí nós vamos usar sempre variáveis minúsculas, tá, pessoal? Para indicar as variáveis CA. Então aqui, ó, VGS, vocês viram que aqui é uma variável minúscula, tá? Corresponde à parcela alternada da tensão gate e source, tá? Beleza? Então vamos tentar analisar esse circuito aí para a gente encontrar os parâmetros que a gente está buscando. Primeiro, a impedância de saída. Impedância de saída. Como é que nós fazemos? Impedância de saída, pessoal, ela é a tensão de saída dividido pela corrente de saída. Lembrando que a corrente de saída é essa corrente que está aqui, ó, tá? IO. Tá? É como se fosse a corrente que está entrando no amplificador. Beleza? E com a tensão de entrada igual a zero. Então nós vamos zerar essa tensão de entrada aqui, ó. Zerando essa tensão de entrada, o que vai acontecer? Essa tensão VI aqui, ela vai ir para zero, tá? Então se a gente a tensão VI, que é a mesma tensão do gate, tensão VGS, ela vai para zero, tá? E daí a gente vai analisar esse circuito aqui, ó, olhando da saída para a entrada, tá? Então qual que é a impedância vista entre esses dois terminais aqui, tá? Então olha o que acontece. Isso aqui é um circuito que fica um pouco diferente daquela análise da polarização fixa. Antes, o meu VGS ele era zero aqui, ó, o meu VS, né, que tem a minha fonte aqui, ela zerou, né? Ela zerou, curto-circuitou essa entrada aqui por causa da análise aqui, né? Antes esse cara aqui zerava e daí me zerava o meu VGS e anulava a fonte de corrente e daí ficava só o RD e o RD pequeno e o RD grande, tá? Aqui não acontece isso. Por quê? Porque zerando a fonte de entrada, o VG vai para zero. Sim, o VG vai para zero. Só que olha aqui, ó. Aqui nós vamos ter zero de tensão. Só que aqui ainda vai ter tensão, tá? Causada por o quê? Porque essa corrente ID aqui, ó, que eu chamei de ID, ela vai passar por essa resistência, ó, e vai produzir uma tensãozinha em cima desse resistor RS, tá? Então aqui vai ser uma tensão positiva aqui, ó. Só que o que vai acontecer? Esse negativo, ó, em cima desse cara aqui não tem corrente, né? Por quê? Porque desse cara aqui está aberto. Então esse resistor aqui, ó, não passa corrente. Então a tensão dele é zero, por isso que aqui está zero. Então é como se esse terminal aqui estivesse conectado ao terra. Olha aqui, ó. Então essa tensão aqui, ó, negativa que apareceu em cima do resistor, ó, ela vai aparecer lá, ó, no terminal positivo, tá? Então ela vai aparecer, na verdade, uma tensão VGS negativa, tá? Que é devido à autopolarização, tá? Lá na análise CC isso também acontece.
Então, essa tensão aqui vai produzir um VGS negativo, tá? Que vai aparecer aqui, que vai fazer com que essa fonte aqui funcione. Então, ela não vai ser eliminada, tá? Então, quando acontece isso, quando a fonte não é eliminada, nós temos que fazer o quê? Temos que colocar uma fonte externa para excitar o sistema, tá? Excitando o sistema, então vai ter uma corrente que agora eu vou ter que calcular ela e dividir pela fonte que eu coloquei. Então eu posso colocar uma fonte de corrente e medir a tensão, calcular a tensão, ou posso colocar uma fonte de tensão e calcular a corrente. Tanto faz, desde que eu divida o VO pelo IO. Eu optei por colocar uma fonte de tensão. Fica de exemplo, de exercício para vocês, colocar uma fonte de corrente. Tá? Por que eu coloquei uma fonte de tensão? Porque eu vou fazer uma malha aqui, ó, tá? Vou fazer uma malha nesse caminho aqui, ó. Aqui, ó, aqui e aqui, ó. Aqui vai formar uma malha. Tá? Quantas malhas nós temos? Para simplificar, pessoal, eu vou calcular só a parcela que vai para lá, ó, e vou desconsiderar esse resistor aqui, tá? Desconsidera o resistor por enquanto. Então eu vou ter uma malha aqui, ó, e eu tenho uma outra malha aqui, ó, também, tá? Essa malha, pessoal, ela tem uma fonte de corrente, então eu não preciso calcular, ela já está definida. Então no final das contas é só uma equação, tá? Se eu fosse colocar uma fonte de corrente, eu teria que calcular a tensão nos nós. Então eu teria essa tensão aqui que eu estou procurando, que é o VO, e teria essa tensão aqui. Então ficaria um sistema 2x2, ok? Então o que eu vou fazer? Vou calcular por aqui, ó, tá? Fazer uma malha, tá? Não vai caber nesse slide, eu vou levar para outro slide para mostrar para vocês, tá? Então essa fonte aqui é a fonte de teste, tá? Eu coloquei diagonal aqui, ó, esse quadrado para indicar que é a fonte de teste e botei mais inclinado para o pessoal que tem toque ficar louco, né? Porque não está simétrico. Então vamos lá, pessoal. Impedância de saída desse circuito aqui. Como eu falei, pessoal, então é essa tensão aqui dividido por esta corrente aqui, tá? Então eu preciso, a fonte de tensão eu vou colocar um valor fixo e a tensão, a corrente IO tem que calcular, tá? Então a corrente IO, pessoal, ela é composta de duas parcelas. Uma parcela vem para o RD, tá? Então, no final das contas, nós estamos procurando uma resistência equivalente de todo esse cara aqui, tá? Eu posso dizer assim, ó, de cara para vocês, pessoal, que esse resistor aqui ele é independente do resto. Então, no final das contas, vai ser esse RD em paralelo com o equivalente disso aqui, tá? Que eu poderia chamar de ZD, por exemplo, tá? Eu não fiz assim, mas poderia, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a parcela desse O aqui que vai para lá, tá? Esse RD é fácil. Lá no final eu boto o que eu achar dessa divisão aqui, ó, em paralelo com o RD. Então eu vou fazer uma malha que eu vou desconsiderar esse RD aqui, ó, tá? Vou desconsiderar o RD e eu considero ele depois, tá? Porque daí me facilita a vida, beleza? Então, fazendo uma malha aqui, ó, pessoal, eu tenho duas malhas. Tenho essa malha aqui, ó, que já tem uma fonte de corrente. Então, a corrente dessa malha, pessoal, ó, lembrando lá de circuito zoom, quem está fazendo circuito zoom aí também já vai revisar. Essa corrente aqui, ó, ela é a corrente dessa fonte de corrente. Então, ela vem aqui e produz um mais aqui, ó, tá? Já coloquei as polaridades, tá? Um mais assim. E daqui, ó, vai sair uma corrente dessa malha que eu chamei de malha ID, porque é a corrente aqui, ó, tá? Não é o IO ainda. O IO é a somatória da corrente nesse nó. Então, o IO é igual a ID mais IRD, tá? Então, a malha para nós, pessoal, é só a corrente do ID que eu estou considerando. Então, esse D ele vai descer por esse resistor e vai produzir um mais aqui, ó. Lembram lá do método das malhas? Então, ele produz polaridades diferentes dependendo da corrente da malha. Então, aqui nós vamos ter uma corrente descendo que vai ser RD vezes ID menos GMVGS, que é a corrente da outra malha, tá? Então essa corrente vai descer e aqui embaixo está passando ID. O ID está descendo aqui, tá? Então vamos aplicar malhas, tá? Essa malha do ID, então ignora o RD, como eu já tinha comentado, tá? Então aplicando a lei de Kirchhoff das tensões na malha do ID, nós vamos sair desse ponto aqui de baixo, ó, e vamos subir, ó. Chegamos aqui no negativo, ó, menos VO, mais, ó, subiu aqui, veio aqui, começou a descer, mais, ó, mais RD, aqui está um D, ficou apagado, RD vezes quem? A corrente que está passando nele. Então tem o ID descendo, ó, ID menos a corrente que está subindo, ó, subindo aqui, ó. Está subindo quem? GMVGS, que é o valor dessa fonte de corrente. GMVGS, mais quem? RS vezes o ID que está descendo aqui, ó. O ID chegou aqui e se dividiu, ó. Tem uma parcela que vem para cá e uma parcela que compõe a fonte de corrente. Só que aqui ele se junta de novo, ó, e aqui ele está descendo ID, tá? Então aqui é ID, descendo no resistor RS, tá? E fechou a equação da malha, tá? Então aqui eu posso agrupar alguns termos. E além disso, ó, o que é VGS, pessoal?
Tá? O que é VGS? VGS é a tensão que está entrando aqui, ó, tá? Só que ela é a tensão em cima desse resistor invertida, tá? Porque o VS está aqui, ó, nesse ponto nós temos VS, que é a tensão no source, VS, tá? Só que a corrente está descendo e produz um mais em cima. Só que esse terminal negativo, ó, ele aparece lá em cima, né? Porque aqui é 0 volt, né? Então aqui é como se tivesse o terra, tá? Por quê? Porque em cima de um resistor que não está passando corrente, a tensão é 0. Então, nesse terminal de 0 aqui, está ligado lá em cima, tá? Então, essa tensão no resistor ou terminal negativo vai aparecer lá, ó, tá? Vai aparecer com sinal invertido. Então, no lugar do VGS, nós vamos trocar por menos RSD, tá? Dê uma pensada nisso aqui, ó. Isso aqui é bem importante, tá? Porque o VGS, ó, o mais do VGS está onde? Tá aqui, ó, tá? Só que tem um curto, ó, ele vem e aparece aqui embaixo, tá? Então, aqui está o mais do VGS, tá? E o menos está aqui, ó. Só que do outro lado está descendo ID, tá? No mesmo resistor aqui, ó. Então produz o mais em cima. Então ó, o mais está ligado no menos, ó, e o menos está ligado no mais. Então é só pegar a relação inversa, que é essa parcela aqui, ó, tá? Isso aqui ó, é o VS, tá? Que é o menos VGS, tá? Que é menos RSD, beleza? Então no lugar desse VGS aqui, ó, porque é uma variável nova, uma incógnita nova, então eu vou trocar por alguma coisa que tenha ID, tá? Porque isso aqui é o método das malhas, nós estamos procurando sempre a corrente da malha, que é o ID, tá? Para que nós estamos calculando ID mesmo? Para somar com esse IRD para formar o IO, tá? Para depois calcular a impedância de saída, tá? Então no lugar do VGS aqui eu vou trocar por menos RSD, tá? Então ele entrou aqui dentro, ó, dentro desse carinha aqui, ó. Então vai ficar menos GM vezes menos RSD, só que menos com menos dá mais, tá? RSD GM, tá? Que tá aqui, ó. Então agora só tem ID nessa equação aqui, ó. Então eu vou isolar o ID, tá? Então o que acontece? Aqui tem esse RD vai multiplicar por esse termo aqui, ó, que vai ficar 1, porque esse ID vai vir para frente. RD vai aparecer aqui, ó, RDS vezes 1. E RD vezes RSGM, tá? Que está aqui, ó, RD vezes GMRS, tá? E esse RS aqui é o que vai ficar em evidência, tá? Eu pulei alguns passos. Façam no caderno de vocês para vocês verem que é isso aí mesmo, tá? Não vou tirar esse gosto de vocês fazer essa equação. Não adianta só olhar o slide, pessoal. Você tem que refazer essas equações aqui igual, tá? Então, isolando o ID, tá? Eu vou ter esse cara aqui. Ó. Então, ele é uma parcela do IO. Se eu aplicar lei de Kirchhoff das correntes aqui, vocês vão ver que o IO, tá? Até não coloquei no slide, IO é ID mais IRD, tá? IRD. É só analisar a lei das correntes nesse nó aqui, tá? Eu já tinha colocado aqui. Então, a corrente de saída é IO igual a ID mais IRD, beleza? Então, o que nos basta? Basta pegar e dividir, então, o VO que eu coloquei pelo somatório das correntes, que é o IO, tá? Então, ZO é VO sobre IO com VS igual a zero, que nós já fizemos, tá? Então, VO é ID mais IRD. Então, aqui vai aparecer o IRD, tá, pessoal? Tá? O IRD que nós tínhamos eliminado antes, né, para fazer a malha, o IRD ele é considerado aqui, tá? Ele não sumiu do nada. Então, substituindo, vai ficar VO é o próprio VO. O que é ID? É tudo isso aqui, ó, tá? É VO sobre RS mais RD vezes 1 mais GMRS, tá? Que é IRD, pessoal? É a tensão sobre a resistência, tá? Então, aqui nós podemos cortar todos os VOs e agrupar os termos, tá? Então, isso aqui, pessoal, é 1 dividido por 1 sobre alguma coisa, ó. Isso aqui, essa equação fica assim, 1 sobre alguma coisa, tá? 1 sobre um outro R aqui. Nesse caso aqui, o RD. Então, isso aqui é equação no paralelo, tá, pessoal? Então, é o paralelo do RD com isso aqui, ó. RS mais RD, isso aqui, tá? Então, ela tá assim, ó. Essa aí, no final das contas, é o nosso ZO, tá? Se a gente pegar e fazer o RD tendendo ao infinito, que é como se a gente estivesse desconsiderando o RD, tá? Se o RD tendendo ao infinito nessa equação, o que vai acontecer? Vai ficar só o RD grande, tá? Olha que simplicidade. Então, lá nos exercícios, a gente vai desconsiderar o RD pequeno. Então, vai ficar só o RD grande no final das contas, tá? Então, façam limite de RD tendendo ao infinito. O que significa RD pequeno tendendo ao infinito? Significa que ele é desconsiderado, que ele é uma resistência infinita, tá? Sempre que a gente quer desconsiderar uma resistência em uma equação, é só fazer ela tender ao infinito, tá? Lembram lá do limite? Barbada, né? Como é que a gente faz? Um RD tendendo ao infinito. Tem a soma de dois termos, tá? Se eu estou fazendo esse termo aqui tendendo ao infinito, ele vai ficar muito maior que esse aqui. Então, esse aqui some. No de baixo também, ó. O RD vezes isso aqui, ó,
vai ficar muito maior que esse cara aqui, então isso aqui some, tá? Então, no final das contas, vai ficar RD grande vezes isso aqui, ó, tá? E embaixo vai ficar isso aqui, ó, que é a mesma coisa. Então, esse cara aqui vai cortar com esse aqui, vai ficar só o RD grande. Olha que maravilha. Isso aqui é cálculo 1, tá, pessoal? Isso é limite, tá? Então, o ZO é o próprio RD grande, beleza? Isso aqui, pessoal, se vocês forem olhar lá no Nachelski, na edição que eu tenho, que é a 6ª edição, na página 288, que é o PDF, que alguns pegaram de mim também, nesse PDF, pessoal, ela está errada, tá? Não sei, o Nachelski não sabe fazer malhas. Ele pegou e considerou como sendo essa corrente D que está subindo aqui igual ao IO, tá? Então lá tá errado. Se vocês fazerem isso aqui no PSIM, fazer uma simulação com fontes controladas e botar essa fonte e medir a corrente, pessoal, vai dar bem isso aqui, ó. Ou isso aqui desconsiderando o RD. Lá tá errado, pessoal. Não sei, o Nachelski não sabe fazer malhas, tá? Beleza? Não é o primeiro erro que eu encontro na Nachelski, tem vários outros erros também, tá? Beleza? Então, o ZO é o próprio RD se a gente estiver desconsiderando o RD pequeno, que é o que nós vamos fazer mais nos exercícios lá, tá? Então a gente não vai fazer isso aqui depois de desconsiderar, a gente já vai partir desconsiderando, que daí a análise fica mais simples ainda, tá? A impedância de entrada, pessoal, tá? A impedância de entrada, então, o que nós vamos fazer? Nós temos que desconectar aqui a carga, né, a impedância de entrada e a fonte, né, porque não pertence ao amplificador. Então vai ficar esse circuito aqui, ó. Então, o que é a impedância de entrada? É a tensão de entrada dividido pela corrente. Então a gente só olha o que tem aqui na entrada. Então a gente vê que ele está desconectado, né, da saída, né, desse circuito da saída, vai ficar apenas o próprio RG. Então a impedância de entrada, em todos os exemplos aí, ela é direto o próprio resistor de entrada. ZI, então, é o próprio RG. Depois vamos fazer o ganho de tensão por último, tá? Então, nesse circuito, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar e desconectar a entrada, porque nós queremos o ganho a partir daqui, ó, tá? Para cá, sem carga, tá? Que é o ganho, aqui tinha que botar um NL, né? Sem carga, ok? Então, desconecta a carga aqui também, queremos calcular o VONL, tá? Então, temos que olhar esse circuito aqui, que ele vai ficar semelhante àquele da impedância de saída, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos à mesma forma de antes, vamos fazer uma malha aqui, ó, aplicando uma malha nesse circuito aqui. Agora não precisa mais desconsiderar o RD, né? Porque o RD vai ser nele que vai aparecer a tensão de saída, né? A tensão de saída é aqui, ó, e a tensão produzida nesse resistor por essa corrente D, ela está subindo aqui, não. Então, mais está aqui embaixo. Então, a tensão de saída é menos o VRD, tá? Então, fazendo uma malha aqui, ó, vamos colocar essa corrente nesse sentido aqui, pessoal, no sentido anti-horário, tá? É o contrário que a gente fazia lá em circuito zoom, tá? Por quê? Porque daí vai ficar, essa corrente que está descendo, fica todo mundo no anti-horário, ok? Então, essa corrente D saindo daqui, ela vai subir, ó, vai produzir um mais aqui, ó, vai ficar RD vezes ID, que está aqui, ó. Depois ela vai descer aqui, ó, vai ficar mais, né? RD vezes o ID menos a corrente dessa malha aqui, que é GM-VGS, ó, tá? E depois a corrente D desce e produz um mais aqui, ó, mais RS vezes ID, beleza? Lembrando que o VGS, pessoal, agora ele mudou um pouquinho do cálculo do ZO. Aqui entra VGS. O que é VGS? É tensão gate source. Então é a tensão desse ponto aqui para cá, beleza? O que é VGS, pessoal? VGS é essa tensão desse ponto, que é o VG, menos o VS. Tá? Só que o que é o VG? O VG é o próprio VI, tá? Em relação ao terra. É todo mundo em relação à terra, né? Então esse ponto em relação à terra menos esse ponto em relação à terra. Então fica VI menos VS. Tá? É essa tensão que vai produzir essa corrente através dessa fonte controlada. É o VGS, do VG até o S. Tá? Quem que é o VS? VS é essa tensão aqui, ó. É o ID que está descendo aqui, ó, vezes o RS. Tá? Então vai ser RS vezes ID. E quem que é o VI? O VI é a tensão que eu estou aplicando. Tá? Então o VGS, no final das contas, é o VI que eu estou aplicando, que vai ser usado no cálculo do ganho de tensão, porque é VI, VO dividido por VI. Então, menos o RSD. Tá? Lá no cálculo da impedância de saída, o VI era zero, então ficava menos RSD, mas aqui não. Tá? Então, substitui esse cara aqui, tá? No VGS. Tá? Então, vai ficar GM e aqui vai ficar aquele termo que eu coloquei. Então, multiplica para dentro, todos os termos aqui, vai ficar RDID, depois RDGM, VI, RDGM, VI, RDGM, RSD.
tá? Menos com menos vai dar mais aqui. E no final RSD, tá? Aqui eu coloquei tudo que tem ID de um lado e tudo que tem VI do outro. Então o termo que tem VI é esse aqui, ó. Então passou para o outro lado, vai ficar RDGM VI daquele lado. E daí eu isolo o VI. Passo esse RDGM para baixo dividindo vezes o ID. Beleza? Então, o que nós queremos? Nós queremos calcular o ganho de tensão, que é VO sobre VI. Tá? Então o VI nós já temos. Precisamos saber o VO. Quanto que é o VO? O VO é a tensão aqui, ó. O VO, em cima desse cara aqui, né? VO-NL. Tá? Então, esse VO-NL é essa tensão aqui, ó. Tá? Que é a mesma tensão sobre o resistor. Só que a tensão no resistor ela é produzida por essa corrente aqui, o que nós arbitramos ela como sendo subindo aqui, por causa da malha. Tá? Então ela vai produzir um mais embaixo, tá? Que é o contrário daquele. Então vai ficar menos RD. Beleza? Então agora é só dividir uma pela outra. VO por VI. Tá? Vai cortar os IDs e vai ficar assim. Então esse cara aqui, ó, para deixar que nem no livro, que eu acho que no livro nessa equação aqui tá certa, eu passei o GM para cima, tá? Então o GM veio aqui para cima e esse RD eu dividi aqui embaixo. Então ele vai cortar esse RD com esse RD e vai aparecer RD dividindo aqui, tá? Então vai ficar aqui. Tá? Então essa equação aqui acho que tá certo lá no livro. Tá? Não garanto, eu não me lembro direito, mas acho que tá certo. Beleza? E então essa aqui é a equação completa, contendo o RD pequeno, tá? Se eu quisesse desconsiderar, é só fazer o RD tendendo ao infinito nessa equação aqui, tá? Que daí vai ficar um número dividido por infinito, isso aqui vai dar zero, tá? Então vai ficar só essa equação aqui, tá? Então essa aqui é a equação do ganho de tensão sem carga, desconsiderando o RD. Beleza? Então agora vamos fazer, é isso aí que a gente tinha para ver de teoria, vamos fazer um exemplo, tá? Vou fazer um exemplo aí para a gente ver se a gente entendeu, tá? Então exemplo 2, a JFET com autopolarização, temos aqui os parâmetros, ó. Temos o VP é menos 5, o IDSS é 6, o RD é 2,5K, o RG é 5 mega, tá? Uma resistência bem alta, o RL é 2,5K, RS aqui na entrada é 250, VG é 20 volts, ou VCC 20 volts. Quero desconsiderar o RD, vocês vão ver que vai ficar bem simples, tá? Lembrando que esse RS, pessoal, esse RS aqui, ó, por isso que eu troquei de nome. O RSig é esse R aqui agora, tá? Tem que tomar cuidado. E calcular tudo, tá? Tudo, beleza? Então vamos lá. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular, como eu estou analisando um circuito que já tem os parâmetros, eu tenho que fazer primeiro verificar a polarização, tá? Porque daí da polarização eu vou tirar a corrente de dreno quiescente para mim calcular o GM para fazer toda a análise CA. Então primeiro temos que começar pela análise CC, tá? Que nem nós fizemos na primeira aula, tá? De FET. Então aqui estão os parâmetros, o que nós vamos fazer? A gente viu que no modelo da análise CC para polarização, esse gate aqui fica aberto também, ó. Não tenho ligação direta aqui, ó, tá? Então, a tensão sobre o resistor de gate é anulada, é zero, tá? Então, essa tensão no gate aqui, ó, ela é zero, tá? Vou ter zero, e por quê? Porque não está passando corrente, porque se a junção PN aqui dentro do JFET, ela está polarizada reversamente. Então, não vai corrente para lá, a corrente de gate é zero. Foi uma das coisas que foi pedido lá, inclusive, o IG é zero. Então, nós temos que calcular primeiro a corrente de dreno, que é essa corrente aqui. Tá? Como é que a gente faz? Temos que usar a equação de Shockley. Tá? Então, IDQ é IDSS vezes 1 menos VGS VP ao quadrado. Tá? Então, nós sabemos o quê? Que o VGS, pessoal, é a tensão do VG menos o VS. Tá? O VG, como nós já acabamos de ver, ela é zero. Tá? Então, o VG é zero nessa configuração. E quem que é o VS? O VS é essa tensão nesse ponto aqui, ó. Só que como está descendo a corrente ID, ela vai produzir uma tensão aqui, ó, tá? Que ela é RS vezes o ID, tá? Então nós vamos pegar esse cara aqui, substituir ali, meu VGS vai dar menos RSD, tá? Isso aqui a gente já viu lá na aula sobre polarização CC. Daí nós vamos pegar esse VGS aqui e vamos substituir aqui, ó, tá? Lá em cima. Então substituindo o VGS na equação do IDQ, ela fica assim, ó. Aquele menos com esse menos vai dar um mais aqui, tá? E daí vamos substituir agora os parâmetros, que é o 6 mili e o menos 5. Tá? Então o IDQ nós estamos procurando, o IDSS é 6 mili e aqui o RS é 250 sobre menos 5. Tá? Dividindo esse cara por esse cara aqui vai dar 50. Beleza? Então aqui nós temos uma equação de segundo grau onde nós temos que descobrir o IDQ. Tá? Nós vamos elevar esses caras aqui ao quadrado. Vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar 100, né?
com esse negativo vai e vem para cá, e depois o quadrado do segundo. Então, menos 50 ao quadrado vai dar 250, I dq ao quadrado, tá? Multiplica esse 6 mili para dentro, vai ficar 6 mili, 6 mili vezes 100 vai dar 0,6, 6 mili vezes 250 vai dar 15, tá? Passa esse I dq aqui para o outro lado, tá? Então tem 1 aqui, vai para o outro lado, menos 1 vai dar menos 1,6. E aqui nós temos uma equação que ela é uma equação quadrática, né? Uma equação de segundo grau, tá? Temos que resolver ela para achar o I dq. Então, indo para o outro slide, continuando o cálculo da corrente de dreno, nós temos que fazer uma báscara aqui, né? Lembrando que essa aqui é uma equação do tipo A, x ao quadrado mais bx mais c, igual a zero. Então, nós temos que achar as raízes dessa equação, tá? Que a gente acha usando Bhaskara, tá? Vai dar dois resultados. Uma delas vai dar uma corrente de 102 mili e a outra 3,892 mili, tá? Beleza? Então, nós temos que lembrar que o IDQ, pessoal, ele tem que estar dentro entre 0 e o IDSS, tá? Então, como temos que ver qual que está entre 0 então, e 6 mili, que é essa corrente aqui, que é 3,8, tá? Então, essa é a corrente de dreno, tá? Que a gente vai, que é uma das coisas que é pedido. Com isso, a gente pode calcular o VS, que é essa tensão aqui, que também é pedido, RSD, 250 vezes a corrente, vai dar 0,973. O VG a gente já viu que é 0, e o VGS, então, é 0 menos o VS, que é menos 0,973. Então, essa corrente aqui, pessoal, nós vamos usar para calcular o ganho GM, tá? O IG, como eu já falei, é 0, né? A corrente de source, que também é pedida, é igual à corrente de dreno, 3,89. E a tensão de dreno também é pedida, né? Que é essa tensão aqui, a tensão quiescente de dreno. Então, ela é que nem lá no cálculo do transistor bipolar. É o VCC menos a queda de tensão do resistor, tá? Então, é o 2,5K vezes a corrente de dreno, que vai dar 10,27. Beleza? Depois fizemos o cálculo do ganho de transcondutância. Só pegar a fórmula e substituir os valores, tá? Então, 2 vezes 6 mili, dividido por menos 5. Substitui os valores, então vai dar um ganho GM de 1,933 milisiemens, tá? Porque o ganho de transcondutância, a medida dele é em Siemens, beleza? Então, como eu já tenho agora o ganho de transcondutância, eu posso fazer a análise CA, tá? Então, como nós temos que fazer também o casamento de impedância na entrada e na saída, então nós temos que fazer a análise CA, tá? Então, na análise CA, nós vamos desconsiderar o ganho RD, ou desculpa, o resistor RD, porque no enunciado é dado que é desconsiderado esse RD, tá? Então, a gente pode calcular a impedância de saída. Então, pessoal, vocês podem olhar aqui ó, que o circuito é composto por duas partes. Temos aqui o resistor RD, tá? Então, a gente vai ver que a impedância de saída é o paralelo desse RD com alguma outra coisa desse lado aqui, ó, tá? Então, o RD é direto, tá? Vai ser o paralelo do RD com essa parcela aqui. Como é que eu analiso essa parcela? Então, nós temos que pegar a tensão total dividido pela corrente, tá? A tensão total, ela poderia ser colocada com uma fonte de tensão aqui, ou simplesmente um VO, tá? Temos que calcular essa corrente. Essa corrente que dessa aqui é o ID, tá? Porque é a corrente do dreno, tá? Como é que eu calculo o que é o ID, pessoal? O ID é o valor dessa fonte de corrente. Então, ID, ele é o que? Ele é o GM vezes o VGS. VGS, tá? ID igual a GM vezes VGS. Só que o que é o VGS, pessoal? O VGS é o negativo dessa tensão aqui, ó, tá? Então, ele é RS vezes ID, tá? Então, aqui dentro vai ficar assim, ó, vai ficar ID igual a GM, tá difícil essa minha letra, menos, né, porque vai ser o inverso, né? Aqui vai ser o VS. Só que a tensão que vai aparecer aqui é menos, né? Porque esse terminal negativo vai estar conectado lá no gate, tá? Então vai ser menos RS vezes ID, tá? Então, olha essa equação aqui, ó. De um lado eu tenho ID e do outro lado eu tenho uma constante vezes ID. Então, se eu cortar esse cara aqui, ó, eu tenho ID dos dois lados, né? Vai ficar zero igual a uma constante, tá? Não faz sentido, isso aqui não faz sentido. Significa o quê? Que esse circuito aqui não funciona, tá? Não passa corrente por esse circuito aqui. Vocês podem simular isso aqui, pessoal, não passa corrente. É como ele tem uma fonte de corrente em série, uma fonte de corrente em série tem impedância infinita. Então isso aqui dá uma impedância infinita, tá? Então uma impedância infinita paralela com RD dá o próprio RD. Olha que beleza. Não precisava ter feito isso aqui, pessoal. É só olhar assim, ó, tem uma fonte de corrente pura, daí ele não tem, ele tem impedância infinita. Se tivesse o RD,
Olha aqui, ó, essa correntezinha que passasse pelo RD ia produzir uma tensão aqui, ó, que ia aumentar essa corrente, então ele amplificaria. Então ele geraria uma impedância artificial aqui, que ficaria em paralelo com o RD, que nem a gente fez lá na análise do ZO com o RD. Tá? Como não tem um RD, vai ficar só esse cara aqui. Como a gente fez lá ao contrário, né? Lá a gente considerou o RD no início e desconsiderou no final. Aqui a gente já fez direto. Depois a impedância de entrada, pessoal. A impedância de entrada a gente tira, desconecta, né, a fonte e a impedância dela na entrada e olha aqui na entrada. Qual que é a impedância que a gente enxerga? Então, como está desconectado, a impedância de entrada é o próprio RG. Tá? Então é direto, é 5 mega direto. Tá? Barbada, a impedância de entrada. Todos eles é o resistor que ficar aqui na entrada. Depois, o que nós temos que fazer? Temos que calcular o ganho de tensão. Tá? Então, como é que a gente faz o ganho de tensão quando eu não tenho um RD? O circuito fica assim, né? Eu quero essa tensão aqui em relação a essa aqui, que é o VONL. Então, é VONL dividido por VI. Tá? Então, a gente vai fazer o quê? O VI está aqui e o VS está aqui. Ó. E vamos fazer uma malha aqui, ó, da mesma forma que a gente fazia antes. Tá? Então, o ganho de tensão é VO sobre VI. O que é a tensão de saída? É essa corrente ID vezes o RD, vai produzir uma tensão assim, só que a tensão de saída é assim. Então é menos RD vezes ID. Tá? O que é o ID, pessoal? O ID é a corrente que vai passar aqui, que é justamente a corrente dessa fonte de corrente. Tá? Que é quanto? GM vezes VGS. Tá? GM vezes VGS. Tá? E o que é o VGS, pessoal? É a tensão desse terminal aqui para cá. Tá? Quem que é esse terminal aqui que é o gate? É o próprio VI que eu estou colocando aqui. E quem que é o VS? É o RS vezes ID, que é essa tensão em cima desse resistor. Tá? Então, substituindo isso aqui, ó, tá? Vai dar aqui o VGS é VI menos RS vezes ID. Tá? Pego esse VGS e jogo aqui, ó, tá? Nessa equação aqui. Então, o meu ID vai dar GM vezes VI menos RSD. Agora, eu pego essa equação, multiplico o GM para dentro, nessa equação aqui, tá? E depois eu pego ele e isolo o VI, tá? Isolo o VI aqui. Ou ainda, poderia ter feito o seguinte, poderia ter pego esse ID aqui e substituído ali, ó. Daria na mesma, tá? Não sei por que não fiz isso. Então aqui eu peguei e isolei o VI, tá? Passei tudo para o outro lado e passei dividindo, tá? E daí eu substituo aqui, ó. Quem que é o VO? O VO é essa equação aqui, ó, tá? E quem que é o VI? O VI é essa equação aqui. Então eu divido uma equação pela outra, corta os IDs, passa esse GM multiplicando para cima. Vai ficar RDGM 1 mais RSGM. Tá? Então essa aqui é o ganho de tensão sem carga. Tá? Então é bem mais fácil. Essa questão aqui poderia cair na prova sem problema nenhum, né, pessoal? Tá? Barbada. Tá? Substituindo os ganhos ali, ó, substituindo eles, temos então um ganho de tensão sem carga de menos 3,25. Tá? Então esse aí é o ganho. Vocês vão ver que é um ganho bem pequeno, tá? Para uma configuração bem simples. Beleza? Então, jogando aqui nesse circuito, para a gente pegar e calcular as tensões em VI, a tensão de saída, tá? A tensão VI é o quê? É essa tensão aqui vezes o divisor de tensão aqui, tá? Que é VZI dividido pelo Rsig mais ZI, tá? Então, olha aqui que maravilha isso aqui, pessoal. O RG, pessoal, é 5 mega, tá? E a impedância da fonte de sinal é 1K, tá? Então, eu vou fazer um divisor de tensão de 1K com 5 mega. Olha aqui, ó, vai ficar 5 mega dividido por 1K mais 5 mega. Isso aqui dá 0,9998. Então, isso aqui para nós, pessoal, é praticamente um ganho unitário, tá? Então, isso é a vantagem de ter impedância alta, pessoal. Mesmo que eu tenha uma impedância aqui ó, da fonte, porque esse R-sig é a impedância da fonte. Se eu tiver uma impedância muito alta aqui, ó, essa tensão aqui vai ficar praticamente a mesma dessa, tá? Por isso que impedância alta, pessoal, de entrada no amplificador é bom, tá? Porque ele não, a gente chama assim que ele não carrega a fonte, ele não vira uma carga para a fonte, tá? Então esse sinal aqui acaba sendo o mesmo da fonte. Então se eu tenho, por exemplo, aqui o meu R-sig fosse uma impedância maior, tipo 10, sei lá, 100K, eu poderia colocar uma impedância aqui bem alta também, maior que 1 mega, tá? E daí eu não altero esse sinal. Isso é uma vantagem muito boa. Então isso aqui a gente não consegue fazer lá no amplificador com um transistor bipolar. O único que tinha uma impedância que a gente máximo que a gente conseguiu, acho que foi 100K no amplificador seguidor de emissor, tá? E daí ele tinha ganho unitário ainda, tá? Então lá ele tinha uma impedância de 100K. Então aqui a gente conseguiu um amplificador com ganho de 5, impedância de entrada de 5 mega. A gente nunca tinha conseguido
impedância de entrada tão alta, só nos amplificadores com FET, tá? Então, essa é a vantagem de ter uma impedância de entrada alta, tá? Então, a tensão VI e o VS é praticamente a mesma, tá? Então, agora eu vou pegar esse VI, vou jogar aqui dentro, tá? Vezes o ganho sem carga e vou aplicar no divisor de tensão de saída, tá? Que é 2K e 2K, que vai dar um ganho de 0,5, tá? Então, aqui vai ficar esse menos 3,258 vezes 0,5 vai dar menos 1,629 vezes o VS, que é 1 vezes seno de, que está aqui, né? Então vai dar a tensão de saída é menos 1,29. Então vocês veem que não amplificou muita coisa, tá? Mas em compensação eu consigo uma impedância de entrada muito alta, tá? E depois o VD, que é essa tensão aqui, ela é a tensão de saída mais a tensão quiescente. Então nesse caso, pessoal, é uma tensão calculada, não é uma tensão de VCC sobre 2. Por quê? Porque o cara que projetou esse circuito aqui, ele não botou valores exatos para dar VC sobre 2. Então não pode assumir como sendo VC sobre 2. É um erro comum, por isso que eu insisto tanto. Vocês têm que pegar e calcular esse. Beleza? Então esse aí é o exemplo com autopolarização. Vamos para o segundo caso, que é o caso com autopolarização e divisor de tensão.